Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de continuação do capítulo 2 do livro texto. O tema da aula de hoje é comunicação entre processos. O termo comunicação entre processos ele vem do fato que processos e threads precisam se comunicar. Então a gente viu na aula passada um exemplo de comunicação entre processos usando o comando cat, imprimindo alguns arquivos, o pipe para redirecionar a saída do cat para a entrada do grep, que seria o comando para procurar uma palavra, uma sentença, um padrão de texto na saída do cat. Então, o comando grep esperou pelo comando cat terminar e assim poder continuar. Então, houve uma comunicação entre processos. Então, no capítulo de hoje, basicamente a gente está, no tema da aula de hoje, que é em torno do capítulo 2, a gente está interessado em 3 problemas que surgem da comunicação entre processos. O primeiro deles é como a comunicação é exatamente feita. Tá? O segundo problema ele advém de conflitos dessa comunicação entre processos. Então, imaginem, por exemplo, o exemplo que está aí no slide, né? A reserva de assentos num avião. Né? Se 2 pessoas usando diferentes computadores ou diferentes sites, né, fazem a reserva do mesmo assento na mesma hora, né? Qual deles vai ficar com o assento? Então tem um conflito aí. E o mesmo se aplica a processos e threads. Então, dentro do contexto de computação, o assento seria um recurso. Né? Esse recurso na computação, então, seria mapeado numa variável, por exemplo, num arquivo compartilhado, num dispositivo de entrada ou saída, que é compartilhado entre processos e threads. Então, 2 ou mais processos, 2 ou mais threads, compartilham o mesmo recurso, a mesma variável, por exemplo. Então, como a gente trata desse conflito? Logo mais nos próximos slides a gente vai ver mais exemplos sobre isso. E o terceiro problema é um sequenciamento, uma ordem correta das dependências. Qual processo, qual thread tem que vir antes do outro. Tá? Notem que eu comecei falando em processos e threads porque os problemas e as soluções para os problemas se aplicam tanto a processos quanto threads. Tá? Então, tudo que a gente vai ver ao longo dessa aula aqui se aplica tanto a processos quanto threads. Ok? Então, às vezes eu vou falar processo, às vezes eu vou falar thread, mas serve para os dois casos. Né? Então, vamos começar a discussão dos problemas relacionados à comunicação de processos e as soluções. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro aqui é o que é a condição de disputa, race condition. Então, o exemplo que o livro traz seria um diretório spooler de impressão compartilhado com processos, ou seja, toda vez que um processo quer imprimir um arquivo, o processo vai colocar nesse diretório de spool o nome do arquivo a ser impresso. Tá? E aí, esse diretório de spool ele tem vagas, como está aqui nessa figura. Então, vaga 4, 5, 6, 7 e assim por diante, quantas vagas o diretório tiver. Notem que o processo, a vaga 4 tem o nome de arquivo ABC, a vaga 5 prog.c, a vaga 6 prog.n, a vaga 7 está em aberto. E aí o diretório de spool ele tem duas variáveis que controlam qual é o próximo a ser impresso, que seria esse out. Então o próximo a ser impresso é o 4. E o in, que é o próximo vago. Tá? Então seria ponteiros para o próximo arquivo a ser impresso e ponteiros para a próxima vaga livre. Digamos que acontece então 2 processos queiram imprimir ao mesmo tempo. Então aqui tem uma condição de disputa. Os 2 processos estão disputando o mesmo recurso. Nesse caso aqui o recurso é a vaga para impressão, a vaga 7. Então
Condição de disputa é quando duas threads ou dois processos usam o mesmo recurso. Lembrando aqui que recurso pode ser uma variável na memória, uma estrutura de dados, um arquivo, um dispositivo de entrada e saída, ou seja, qualquer recurso computacional. Então, quando esses dois processos, essas duas threads acessam esse mesmo recurso ao mesmo tempo, então a gente tem uma condição de disputa. Como a gente faz para evitar essas condições de disputa? Tá? Bom, tem algumas condições que devem existir para a gente evitar a condição de disputa. A primeira delas é a exclusão mútua. Tá? Então, somente um processo, somente uma thread em um determinado instante de tempo pode usar o recurso compartilhado. Então, isso é exclusão mútua. Dentro do código do nosso programa, a gente vai ter o que é chamado região crítica. Então, a região crítica é a parte do código que é compartilhada entre dois processos ou duas threads. Então, seria a memória compartilhada. E essa memória compartilhada, seja ela um acesso a uma estrutura de dados, acesso a uma memória, a uma variável na memória, esse compartilhamento ele leva a uma condição de disputa. Tá? Qual é a solução para esse problema? Assegurar que dois ou mais processos ou duas ou mais threads não consigam estar dentro da região crítica ao mesmo tempo. Então a gente vai estudar métodos para garantir exclusão mútua, começando desde o método mais trivial e chegando às soluções que são usadas hoje em dia nos sistemas operacionais. São 4 propriedades que definem uma solução boa para o problema de condição de disputa. Bom, uma solução, obviamente, ela tem que prover exclusão mútua. Né? Se não tem exclusão mútua, quer dizer que dois ou mais processos, duas ou mais threads podem acessar o mesmo recurso compartilhado. Então, tem que ter exclusão mútua. Primeira propriedade. A segunda propriedade, nenhuma suposição deve ser feita com relação ao número ou à velocidade das CPUs do processador. Tá? Uma terceira propriedade que uma boa solução deve ter é que nenhum processo que não esteja dentro da região crítica pode bloquear outro processo. Então aqui um processo, uma thread só pode bloquear outro quando estiver dentro da região crítica. E a quarta propriedade é starvation. Então um processo ele não pode esperar para sempre para entrar na região crítica. Então ele não pode morrer de fome, traduzindo aqui para o português. O processo ele tem que esperar, obviamente, para garantir exclusão mútua, mas ele não pode esperar para sempre para entrar na sua região crítica. Então, essas 4 propriedades definem uma boa solução para o problema. Então, nesse slide aqui, nessa figura, tem uma ilustração do que é esperado numa boa solução. Então aqui a gente tem dois processos, processo A em cima e embaixo aqui o processo B. A linha aqui é a linha do tempo que mostra a execução dos dois processos ao longo do tempo. Tá? No instante T1, processo A que estava executando, ele entrou na região crítica. Então essa parte aqui em cinza é quando o processo está executando em sua região crítica. Aqui no tempo T2, o processo B, ele tentou acessar a região crítica. Então, o que aconteceu? O processo A estava executando, houve uma preempção, ou seja, uma troca de contexto. O processo A perdeu a CPU, o processo B iniciou sua execução, ele chegou aqui no instante T2, tentou acessar a região crítica. Nesse momento aqui, ele deve ser bloqueado. Deve ser bloqueado porque o processo A já está dentro da região crítica compartilhada, ou seja, o processo A já está usando o recurso compartilhado. Então, o processo B ele tem que ser impedido de entrar na sua região crítica, tem que impedir o processo B
de acessar o recurso compartilhado. No momento que o processo A sai da região crítica, aqui no instante T3, então o processo B ele volta a ser executado, porque não tem mais nenhum processo dentro da região crítica, então ele consegue acessar a região crítica, então ele consegue continuar a sua execução. E por fim, no instante T4, o processo B aqui, ele sai da região crítica e continua a sua execução, assim como o processo A. Tá? Então, essa ilustração é o que a gente quer fazer na prática. Todos os processos, todas as threads que tentarem acessar um recurso compartilhado que já esteja em uso, devem ser bloqueados. Bom, a primeira tentativa para a solução do problema, e a solução mais trivial de ser feita, é através de busy waiting. Tá? O que é busy waiting? Espera ociosa. Então, basicamente testa uma variável, ou um bit de uma variável, até que mude o estado e assim consiga entrar dentro da região crítica. Esse seria o método mais fácil e mais trivial de resolver o problema, mas mesmo assim tem alguns problemas de condição de corrida no próprio acesso a essa variável. Tá? A gente vai ver mais detalhes sobre isso logo. Aqui nesse slide, basicamente, ele resume as soluções. Tá? Então, a primeira solução é desabilitar interrupções, variáveis de lock, ou trava, alternância obrigatória, a solução do Peterson e a instrução TSL. Tá? Todas essas soluções aqui, elas usam busy waiting de alguma forma ou outra. Tá? Vamos entrar em maiores detalhes agora em cada uma delas. Bom, a solução de desabilitar a interrupção. Basicamente, o que é feito aqui? O processo ele desabilita interrupções, entra na região crítica, usa o recurso compartilhado, habilita as interrupções quando sair da região crítica. Aqui nos slides, CR significa região crítica, critical section em inglês, né? Então, a ideia é que quando o processador está com as interrupções desabilitadas, nada pode fazer uma troca de contexto. Então, um processo, uma thread, perde o processador através de interrupções. Sejam interrupções de tempo, do timer, sejam interrupções de dispositivos de entrada e saída. Então, toda vez que tem uma interrupção, basicamente é uma nova decisão de escalonamento. Então, a ideia aqui é evitar que decisões de escalonamento aconteçam enquanto o processo estiver dentro da sua região crítica. Tá? A ideia é bem simples, parece funcionar, mas tem vários problemas. O primeiro problema é que, como esse processo de desabilitar a interrupção e habilitar a interrupção é feito pelo programador, ou seja, em espaço de usuário, o programador pode cometer um erro e nunca mais habilitar a interrupção. Ele desabilita a interrupção, entra na região crítica, mas esqueceu de habilitar as interrupções. Nesse sentido, o sistema inteiro para de funcionar. Não acontece mais interrupção, o sistema operacional nunca mais é acordado e tem o que a gente chama de crash, né? Deu crash no sistema, né? Quebrou o sistema. Tá? Então esse é o primeiro problema. Dar acesso a uma instrução crítica como desabilitar a interrupção a nível de usuário nunca é uma boa ideia num sistema. Tá? O segundo problema é que se a gente tiver um processador multicore, desabilitar a interrupção só tem efeito em um dos cores, naquele core que foi desabilitado. Os outros cores do sistema continuam com as interrupções habilitadas e podendo acessar a região crítica. Então, não é uma alternativa para um sistema multicore. A segunda solução são as chamadas variáveis lock ou trava. O livro traduz lock para trava.
Eu vou continuar falando o termo em inglês que faz mais sentido. Então, essas variáveis lock. Então, a ideia é que a gente tem uma variável compartilhada, é uma solução de software, tá? Então não depende do hardware como a solução anterior. Todo mundo compartilha essa variável lock, todo mundo que, obviamente, tem a mesma região crítica, que acessa os mesmos recursos compartilhados. Então, todas as threads ou todos os processos que compartilham alguma região crítica vão ter a sua variável de lock. A ideia é bem simples, quando o lock for 0, o processo que está tentando entrar na região crítica muda essa variável para 1 e entra na região crítica. Quando sair da região crítica, simplesmente muda essa variável lock para 0, dando a vez para um outro processo, outra thread entrar na sua região crítica. Qual que é o problema aqui? O problema é condição de disputa na própria variável lock. Então imagine que um processo ou uma thread verifique lock, veja que lock é 0, mas antes de trocar o valor de lock para 1, seja preemptado, ou seja, perdeu a CPU. Houve uma decisão de escalonamento, essa thread perdeu a vez. Outra thread inicia sua execução, verifica que lock é 0, muda para 1 e entra na região crítica. Lá pelas tantas houve uma outra decisão de escalonamento. Essa thread que estava dentro da região crítica ela é preemptada. A outra thread que estava verificando inicialmente lock igual a 0 volta a ser executada. Para ela o lock é 0 porque ela já testou. E entra na região crítica, muda a variável turn para 1. Então nesse instante a gente tem duas threads dentro da região crítica. Então simplesmente usar essa solução ela viola aquela primeira propriedade que é a de exclusão mútua. Ela não funciona. Então, o problema aqui é a condição de disputa na própria variável lock. Existe uma solução também em software que é a alternância obrigatória. A ideia é bem simples. Num exemplo aqui com dois processos, como é o exemplo do slide, os dois processos eles compartilham a variável turn, que seria a variável que dá a vez. A ideia é que o processo verifique se é a vez dele de entrar na região crítica. Se for a vez dele, entra na região crítica e depois que sair, dá a vez para o outro processo. Então aqui no código A seria o processo 0, no código B aqui seria o processo 1. E aí, os dois processos eles ficam num laço para sempre, fazendo o que tem que fazer. Né? Enquanto turn for diferente de 0, não faz nada. Notem que tem um ponto e vírgula aqui. Então é um while que fica esperando. Aqui está o nosso busy wait, nossa espera ociosa. Enquanto turn for diferente de 0, fica esperando a vez. Quando turn for 0, vai entrar na região crítica. Quem que vai trocar o turn para 0 é o outro processo. Tá? Entra na região crítica, quando sair muda turn para 1. E depois tem a região não crítica. Né? O processo B aqui, né, seria o nosso processo 1. Enquanto turn for diferente de 1, espera, entra na região crítica, muda turn para 0. Então notem que os processos estão se alternando, uma vez de cada um. A princípio parece uma solução razoável, né? Um processo dando uma vez para outro. Mas tem alguns problemas. Se vocês quiserem pausar aí o vídeo e pensar um pouquinho nos problemas, eu vou discutir os problemas na sequência. Bom, o primeiro problema é a questão de busy waiting, né? Esperar enquanto o outro processo estiver na região crítica. Vamos voltar aqui para o código. Se a região crítica for muito grande, em termos de tempo, demorar muito para ser executada, esse processo aqui que está esperando, ele vai gastar CPU. Né? Vai gastar CPU.
Então, ao invés de a gente estar executando algum outro processo que não tenha região crítica e não compartilhe nenhum recurso, a gente está perdendo CPU, né? A gente está utilizando a CPU para não fazer nada. Então, esse é um primeiro problema. Um segundo problema é com relação aos tempos de execução das regiões críticas. Por exemplo, se uma região crítica é muito grande e a outra é muito pequena em termos de tempo, digamos que o processo A aqui, da figura A, tem uma região crítica pequena. Então ele começa a ser executado, ele não tem ninguém na região, é a vez dele, aliás, turn é 0, ele entra na região crítica, é rapidinho, sai, deu a vez para 1, executou aqui uma região não crítica rápida e voltou aqui para o while. O processo B aqui, ele está executando uma região não crítica. Digamos que aqui esteja uma região não crítica, ele ainda está aqui. Então, nesse determinado instante, a gente tem que o processo da figura B, que não está dentro da região crítica, está bloqueando o processo da figura A. Então, essa solução de alternância obrigatória, ela funciona bem quando os processos têm tempos de execuções similares. Quando eles têm tempos distintos, vai acontecer o caso de um processo que não esteja na região crítica bloquear ou estiver bloqueando o processo que está esperando pela região crítica. Então, isso não pode acontecer, viola uma das propriedades de uma boa solução. É exatamente esse caso aqui da condição 3. Tá? O processo é bloqueado por outro processo que está fora da região crítica. Então, esses são os problemas da alternância obrigatória. A próxima solução é a solução de Peterson, que foi proposta em 1981 e tem nesse código aqui. Essa solução também é uma solução totalmente de software, tá? Então tem alguns defines aqui, define false como 0, define true como 1 e n, que é o número de processos, ou número de threads, para 2. Tem a variável vez, então ele usa a mesma ideia de alternar a vez, mas além disso, essa solução ela tem um vetor de n posições, lembre que n é o número de processos, o número de threads, que vai dizer ou vai informar qual dos processos, qual das threads está interessada em acessar a região crítica. Então, nessa solução, toda vez que o processo ou a thread tentar acessar a região crítica, ou antes de acessar a região crítica, ele vai chamar interRegion, que é essa função aqui, vai acessar a região crítica, se não tiver uma outra thread dentro da sua região crítica, né? E depois vai chamar a libRegion quando terminar de fazer o processamento dentro da região crítica. Então, o processo, ao chamar interRegion, ele vai passar o seu ID, seu número. Nesse caso aqui, um exemplo com 2 processos, 0 e 1. Order aqui significa o ID, a identificação do outro processo. Dentro do vetor interested, de interessados, o próprio processo vai colocar true na sua posição, dizendo que ele está interessado em entrar na região crítica, em usar o recurso compartilhado. E vai colocar turn igual a process. E aí tem um laço de repetição aqui, seria o nosso busy wait. Enquanto o turn for igual a process e o outro processo estiver interessado, vai ficar esperando. Então a ideia aqui é usar turn para setar qual é o próximo processo interessado em acessar a região crítica, mas também usar esse vetor de interesse para demonstrar que o processo está interessado.
E aí, ao sair da região crítica, o processo chama LibRegion, passando o seu próprio ID, né? E aí, interested process igual a false, indicando que saiu da região crítica. Notem que o processo, ao fazer isso, vai liberar o outro, né? Essa condição do E aqui no laço, ela passa a ser falsa, e aí o laço continua. Note também tem um ponto e vírgula aqui, né? Então o processo vai continuar sendo executado. Por que essa solução funciona, pessoal? Notem que a gente tem o turn aqui que é compartilhado, a variável de lock, né? Que seria o nosso turn, ele também é compartilhado. Mas por que essa solução funciona e a solução que tinha o lock compartilhado não funcionava? Se quiserem pausar o vídeo aí e pensar um pouquinho. Funciona da seguinte forma: imagine que os dois processos entrem ou chamem enter_region ao mesmo tempo. Tá? Digamos que comece com o processo 0. O processo 0 entrou e colocou turn igual a 0 primeiro, mas logo na sequência o 1 colocou turn igual a process. Então o último que acessar turn vai ter o seu valor aqui. E aí o último verifica que turn igual a process e enters order igual a true e vai ficar esperando. Então o primeiro ele consegue acessar, o segundo fica esperando. Então por isso que a solução funciona. Mesmo que o turn seja sobrescrito, não vai causar problema. A grande deficiência dessa solução é realmente o busy wait. Então, aqui nesse slide, simplesmente ele fala o caso que eu acabei de comentar com vocês, que é os dois processos tentando usar o recurso compartilhado simultaneamente. Bom, a próxima solução, que também usa busy waiting, mas que agora é uma solução de hardware, é a chamada TSL. TSL é uma instrução do processador, é uma instrução especial do processador, tá? Ela significa test and set and lock. Tá? Faz o lock, testa e seta a variável. Isso tudo acontece de uma vez só, ou seja, a instrução ela não pode ser parada. A instrução funciona da seguinte forma: ela lê a variável de lock para um registrador e escreve nessa variável de lock um valor que não seja 0. Por exemplo, o número do processador ou o valor 1. Tá? Essa instrução, como eu falei, ela é atômica, então nada pode parar ela. E ela é usada também, ela é útil quando tem um sistema multicore, ou seja, vários cores compartilhando ou acessando a mesma variável lock. Ela funciona porque ela congela o acesso ao barramento. Então, quando ela congela o acesso ao barramento da memória, os outros cores não conseguem acessar essa mesma variável lock. Então, ela funciona para multicore. Então, a ideia é bem simples. É usar TSL numa variável lock. A gente vai pegar, então, o valor que estava em lock e verificar esse valor. Se esse valor for 0, significa que lock não tinha ninguém dentro. Se for 1, a instrução alterou para 1, então não mudou para nada. E a gente verifica que, bom, era 1, então tem alguém usando a região crítica. Isso é feito de forma usando o assembly, a linguagem assembly. Esse assembly aqui do slide é um assembly hipotético, tá? Embora seja muito parecido com o assembly real, é um assembly hipotético, tá? Então não é de nenhum processador. Então antes de entrar na região crítica, a thread chama enter_region, ao sair da região crítica ela chama leave_region. Aqui tem então o uso da instrução TSL, usando a variável lock, copia o valor de lock para dentro do registrador e seta o valor 1
para dentro de lock. Isso tudo feito atomicamente, ou seja, nada pode travar ou parar essa instrução no meio. Depois a comparação do valor que está dentro do registrador, ou seja, o valor que estava em lock antes de TSL ser executado. O valor era 0. Se o valor não for 0, jump not equal é essa instrução. Se não for 0, volta para enter region, ou seja, era 1, já tinha alguém dentro da região crítica. Volta aqui para enter region e faz a mesma coisa. Então isso aqui é um loop em assembly. Se o jump aqui não for executado, significa que é 0, então retorna, consegue o acesso à região crítica. Ao sair da região crítica, a thread simplesmente vai fazer um move 0 para dentro de lock. Tá? Quando ela fizer isso, a próxima vez que uma thread executar enter region, vai conseguir acessar. Tá? Então essa é a solução usando TSL. Note que realmente ela funciona, não tem mais a condição de disputa na variável lock, justamente por ter essa ajuda do hardware, do processador. O grande problema dessa solução é o busy wait. A gente continua tendo busy wait aqui nesse jump. Existe uma outra instrução, na verdade ela é a mesma do TSL, só que ela existe em alguns processadores com outro nome, que é exchange. A ideia é a mesma. Tem a instrução XCHG, exchange, AB. Então troca o valor de A por B. Usando essa instrução, pessoal, a gente consegue implementar a mesma coisa do TSL. Tá? Como? Então move 1 para dentro do registrador, faz o exchange, troca o valor de lock para dentro do registrador e compara o registrador com 0. Então nessa hora aqui que houve a chamada de exchange, o registrador passa a ter o valor que estava em lock e lock passa a ter o valor 1. E aí funciona da mesma forma. Essa instrução exchange ela existe em processadores da Intel e da AMD. Durante os nossos trabalhos práticos, a gente vai usar isso aqui para implementar um semáforo. Vai ser um dos tópicos dos trabalhos aí ao longo do semestre. Logo mais eu vou explicar o que é semáforo. Bom, o que tem de errado nessas soluções, tanto do Peterson, quanto do TSL, quanto do Exchange? Como eu falei, é questão de busy wait. Então a gente está desperdiçando o uso da CPU. A gente poderia estar executando uma outra tarefa dentro do sistema operacional, mas ao invés disso a gente está simplesmente esperando infinitamente. Há também um segundo problema, que é o problema de inversão de prioridade. Esse problema específico ele acontece quando eu tenho um escalonamento baseado em prioridade, ou seja, as threads ou os processos têm uma prioridade. A thread ou o processo de mais alta prioridade que estiver pronto para executar, ele vai ser executado sempre. Quando uma thread de mais baixa prioridade acessa o seu recurso compartilhado, essa thread então ela vai ter o acesso ao recurso compartilhado. Quando ela perder a CPU, quando outra thread for preemptada, digamos que uma de mais alta prioridade tome a CPU, comece a ser executada, e nesse momento essa thread de mais alta prioridade ela tenta acessar o recurso compartilhado e não consegue, porque a thread de mais baixa prioridade está usando o recurso compartilhado. Então houve uma inversão de prioridade. Esse é um problema muito, muito grave, pessoal, quando tem restrições de tempo no sistema. A gente vai estudar isso com bastante detalhes na disciplina de sistemas de tempo real. Para quem tiver interesse nesse tópico de inversão de prioridades, vai ter vídeos também da disciplina de sistemas de tempo real aqui no YouTube. Tá? Qual que é a ideia para resolver o primeiro dos problemas, busy wait? A ideia é substituir o busy waiting por chamadas bloqueantes.
Então, o processo, a thread verifica se tem alguém dentro da região crítica. Se tiver alguém, essa thread, esse processo, ele dorme. Então, por isso que tem aqui a chamada sleep. Então, sleep vai bloquear o processo, ou a thread. Então, ao invés de fazer busy waiting, essa thread ela dorme e ela é acordada quando a outra thread que estava dentro da região crítica não use mais, ou saia da região crítica. Então, nesse momento aqui, há uma chamada wake up para acordar um processo, uma thread que estava bloqueado, esperando para acessar a região crítica. Para resolver inversão de prioridade, na verdade não existe uma solução, vai acontecer inversão de prioridade quando tem duas ou mais threads usando um recurso compartilhado, pode acontecer o problema, não tem como não acontecer, mas existem protocolos específicos que vão garantir um tempo máximo de bloqueio. Isso dentro de sistemas de tempo real é muito importante, porque aí eu sei qual é o tempo máximo que aquela thread de mais alta prioridade vai ficar bloqueada por uma thread de mais baixa prioridade. E aí eu posso garantir a questão do tempo. Mas nessa disciplina de sistemas operacionais, a gente não estuda isso. Fica para a próxima disciplina. Bom, o uso aí de Sleep Wake Up, ele pode ser demonstrado através desse problema, que é um problema clássico dentro de sistemas operacionais, que é o problema do produtor-consumidor. Então, eu tenho uma thread que produz dados e eu tenho uma thread que consome esses dados produzidos. Obviamente, essas threads, elas compartilham um buffer. Então, a thread que produz os dados coloca os dados num buffer, a thread que consome lê esses dados do buffer. Tá? Então, para a gente seguir nesse exemplo, tem algumas definições. N, que é o número de itens possíveis ou o tamanho do buffer. Count é o número de itens atuais dentro do buffer. Então, tem aqui a função da thread produtora e a função da thread consumidora logo abaixo. Elas ficam num laço. A produtora, então, ela produz um item. Se count for igual a n, dorme. Então, a ideia é que toda vez que o buffer estiver cheio, não tem como a gente colocar mais, não tem como a thread produtora colocar mais um item nesse buffer. Então, ela precisa esperar que a thread consumidora consuma pelo menos um. Se não, coloca um item no buffer, soma 1. Se count agora for 1, ou seja, count era 0, produziu o primeiro item. Se era 0, count passa a ser 1, acorda o consumidor. Então, se o buffer estivesse vazio, então acorda o consumidor. O consumidor funciona da mesma forma, ele vai estar dormindo quando o buffer for vazio e vai estar consumindo quando o buffer não for vazio. E aí o consumidor, como eu falei, é o contrário. Então, if count for igual a 0, não tem ninguém no buffer, não tem nenhum dado no buffer, dorme. Remove o item. Remover o item diminui 1 do contador. Se o contador for igual a n-1, significa que o buffer estava cheio, consumiu um item, então o produtor ele pode agora produzir um item. E depois consome o item. Então, notem que tanto o produtor como o consumidor estão usando o sleep e estão acordando o outro. Então, um exemplo de uso de sleep wake up. Bom, esse exemplo de sleep wake up tem alguns problemas. Como exemplo, vamos analisar a situação quando o buffer estiver vazio, count for 0. Tá? Então, é essa situação aqui. Buffer vazio, count é igual a 0. Tá? Então, note que tem o if count é igual a 0, chama sleep. O que pode acontecer? Pode acontecer que o consumidor ele seja substituído pelo escalador, pelo produtor, antes de dormir.
Ou seja, o consumidor leu count. Count é 0, não tem nada dentro do buffer. Antes dele chamar sleep, houve aqui uma decisão de escalonamento, o escalonador foi chamado e preemptou a thread consumidora. Nesse exato instante de momento, ele decidiu escalonar producer. Tá? A thread produtora, então, ela vai produzir alguma coisa, vai fazer count mais e vai enviar uma mensagem de wake up para o consumidor. Então, acontece isso. Count não é igual a n, então não dorme. Produz um item, chama count igual a count mais 1. Count vai ser 1, nesse exemplo. Vai chamar wake up. O problema, pessoal, é que a thread consumidor, ela não dormiu ainda. Então, esse sinal de wake up aqui, ele é perdido. Tá? Então, o consumidor, ele vai, como ele não estava dormindo, ele vai ignorar o wake up, vai pensar que count é 0 e vai dormir. O que vai acontecer aí nesse código, pessoal? Se quiserem parar o vídeo aí e pensar um pouquinho nos próximos passos, o que vai acontecer? Basicamente, o que vai acontecer é que o produtor ele vai continuar produzindo até encher o buffer. No momento que ele encher o buffer, ele vai dormir. E nesse instante, a gente tem tanto o produtor quanto o consumidor, as duas threads dormindo. Então, existe um problema de sincronismo aí. Então, as duas threads, elas cooperam. Então, elas dormem e acordam umas às outras. E esse problema aconteceu principalmente pela perda desse sinal de wake up. Esse sinal foi perdido. Então, para resolver essa perda de sinal, veio o uso de semáforos, ou a proposta para usar semáforos. O semáforo ele é uma variável inteira e é usado para dormir e acordar processos e threads. O semáforo ele tem duas operações básicas, que é o down ou up. Alguns autores chamam a função down de P e a função up de V. Então, a função down, ela checa o semáforo. Então, checa o valor inteiro dessa variável inteira. Se não for 0, decrementa o semáforo. Se for 0, o processo vai dormir. A operação up, ela vai incrementar a variável inteira, vai incrementar o semáforo. Se mais do que um processo estiver dormindo, um deles é escolhido para entrar na região crítica. Pode ser uma escolha randômica ou uma escolha usando algum critério, por exemplo, a própria prioridade do processo ou da thread. Essa atividade de checar o semáforo e decrementar ele, ou quando for o up de incrementar o semáforo, ela tem que ser uma operação atômica. Então, geralmente, essa operação atômica ela é executada com interrupções desabilitadas. Bom, mas vocês devem estar se perguntando, mas desabilitar a interrupção é ruim. O professor acabou de dizer aí nos slides anteriores que é uma solução ruim. Sim, é uma solução ruim quando o usuário tem acesso a ela. Mas lembrem que aqui o semáforo ele é implementado dentro do próprio sistema operacional. Então, o sistema operacional é quem tem controle do código do semáforo. Então, aquele problema de desabilitar a interrupção e depois esquecer de habilitar não vai acontecer. O segundo problema que pode acontecer com essa abordagem de desabilitar a interrupção é desabilitar a interrupção por um longo período de tempo. Então, a gente pode ter interrupções perdidas ou sendo atrasadas. Nesse caso, de novo, não vai acontecer por um longo período de tempo porque o código que checa em decremento ou incremento do semáforo, ele é um código bem pequeno. Tá? Então, geralmente, a solução para implementar esse semáforo é desabilitando a interrupção.
Vamos agora ver como fica o problema do produtor-consumidor com os semáforos. Existem 3 semáforos nessa solução. O chamado semáforo full. Basicamente, ele vai contar quantos slots tem dentro do buffer. Inicialmente, ele é 0. Tem o semáforo empty, que conta quantos slots estão vazios. Inicialmente é n. Então, inicialmente, a gente começa com nenhum slot no full e todos os slots vazios. Não é? E a gente tem um semáforo chamado mutex. Basicamente, o mutex ele é um semáforo especial, um semáforo com valor 1, inicializado com valor 1, ou seja, ele é um semáforo binário, ele pode ter valor 1 ou 0, e ele vai ser usado para garantir exclusão mútua. Então vamos à solução. Aqui está a declaração dos nossos 3 semáforos, mutex igual a 1, empty iniciando com n e full iniciando com 0. O produtor ele vai produzir o item e fazer um down em empty. Decrementa o contador empty. Quando que ele vai dormir, pessoal? Ele vai dormir quando ele encontrar o empty sendo 0. Então lembrem da operação down. Decrementa o semáforo. Se for 0, dorme. Depois ele vai decrementar o down, ele vai fazer um down no mutex, ou seja, vai decrementar o valor do semáforo mutex para entrar na região crítica. Como eu falei, o mutex é um semáforo binário. Todo semáforo binário ele é usado para proteção de acesso à região crítica, para realizar exclusão mútua. Vem daí o nome mutex. Tá? Então, mutex, por definição, é um semáforo binário. Vai fazer um down nesse mutex. Então, se o mutex for 1, vai decrementar para 0 e vai acessar a região crítica. Se o mutex for 0, vai bloquear aqui. Então, o produtor ele pode ser bloqueado aqui se o mutex for 0. Acessando a região crítica é a inserção do item produzido no buffer. Depois, a chamada up, para incrementar o mutex, ou seja, fazer um sinal aí para acordar se tiver alguma outra thread esperando, e um up no full, ou seja, produzir um item aí e então aumenta o contador aqui do full. O consumidor ele é parecido, mas ele usa o empty e o full de forma contrária. Então ele primeiro faz um down no full, decrementa o contador do full. Se for 0, bloqueia, ou seja, no início, se full for 0, fica bloqueado até o produtor fazer um up aqui embaixo no full. Faz um down no mutex para entrar na região crítica, um up no mutex quando sair da região crítica e um up no empty. Ou seja, empty tem mais um espaço agora, tem mais um slot. Então essa solução aí, ela evita a condição de disputa através do uso de semáforo. Notem que a gente tem aí 2 usos diferentes do semáforo. Os semáforos full e empty são usados para sincronizar os processos. Então, para travar o produtor quando full estiver cheio, ou para travar o consumidor quando o empty estiver vazio. Então, há 2 usos diferentes. O segundo uso é o mutex, provavelmente dito, para garantir exclusão mútua. Um pouquinho mais sobre mutexes. O mutex ele foi criado pelo fato de semáforos às vezes não serem necessários a possibilidade de contar, né? Então o semáforo ele é usado para sincronismo, para contar as operações de sleep e wake up, para não se perder nenhuma dessas operações. Às vezes a gente não precisa essas operações serem síncronas. A gente só precisa a exclusão mútua. Então vem daí a ideia do mutex. Então, o mutex é uma variável que só pode estar em 2 estados. Ou ela está no estado locked, ou seja, travado, ou destravado.
Então, mutex eles são bastante úteis, são bastante utilizados em programação de threads, tá? Quando a gente programar threads, a gente vai usar o mutex lock e o mutex unlock para proteger o acesso à memória compartilhada. Como eles são implementados? Então, como implementar o mutex ou um semáforo binário? A gente tem aqui, então, mutex lock, que é chamado quando a thread quer entrar na região crítica. Usa-se, então, a instrução TSL, copia o valor da variável mutex para o registrador, compara se o valor era 0. Se era 0, pula para OK e retorna. Se não, chama uma operação da thread, que aqui ele está usando thread yield para dar a vez do processador para uma outra thread. Quando essa thread aqui voltar a ser executada, vai voltar aqui para o início do laço através desse jump mutex lock. Então volta para o início. Thread yield é uma função da biblioteca de threads do sistema operacional. Todo sistema operacional que tem threads tem uma função que nem essa, que ela é basicamente usada para dar a vez. Então a thread que chama a função thread yield dá a vez do processador para uma outra thread, ou seja, chama o escalonador para escolher uma outra thread a ser escalonada. Quando a thread sair da região crítica, tem a chamada mutex unlock. Então, simplesmente coloca 0 para dentro dessa variável mutex. O código que entra na região crítica do TSL tem busy wait. Tá? Mas a gente está usando aqui uma pequena diferença se comparar com o código da TSL original, que é justamente a chamada de thread yield. Uma outra alternativa, pessoal, que alguns sistemas operacionais implementam, é uma chamada aqui a um thread suspend ou um thread sleep, tá? Seria uma outra função que aí colocaria a thread para dormir. E essa thread seria acordada aqui dentro do unlock. Então, além de fazer essa cópia aqui do 0 para dentro de mutex, seria feita aqui um thread wake up, uma chamada thread wake up, para acordar qualquer outra thread que esteja dormindo. Essa solução de dormir e acordar vai ser usada em um dos trabalhos, tá, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse comportamento, é bom usar o nosso horário para tirar essa dúvida, porque vai ser um dos trabalhos, vai ser justamente implementar isso aqui, tá? Com o Sleep e Wake Up. Bom, o Linux, como eu comentei na aula passada, tem essa biblioteca de thread chamada pthread, né, de POSIX thread, e dentro da POSIX thread tem várias funções que são usadas para gerenciamento ou uso do mutex, né? Então, como pthread mutex init, pthread mutex lock e unlock. Tá? Só para exemplificar aí para vocês que a própria biblioteca de thread já disponibiliza esses mutexes para a gente usar. Uma outra coisa que tem dentro das bibliotecas de thread e que usam mutex são as chamadas variáveis de condição. A variável de condição ela permite uma thread a bloquear se uma condição não for alcançada. Então, por exemplo, no nosso exemplo ali do produtor-consumidor, o produtor ele vai ser bloqueado se o buffer estiver cheio. Então, a condição é buffer cheio. Tem essa condição, bloqueia. O mutex e a gente usa para garantir exclusão mútua, para ser possível checar se o buffer é cheio. E a variável de condição torna possível colocar o produtor para dormir se o buffer for cheio. Então, embora parecidos, são dois usos diferentes. Tanto o mutex quanto a variável de condições, como eu falei, estão presentes na biblioteca pthread e são usados juntos. Então, aqui está as chamadas da biblioteca pthread disponíveis para variáveis de condição.
Tá? Então, conde wait vai bloquear esperando por uma condição, nesse caso aqui é um sinal, e conde signal, conde broadcast são as duas funções que sinalizam para aquela thread que está bloqueada ou para aquele conjunto de threads que estão bloqueadas que a condição foi alcançada. Como ficaria o produtor consumidor com variáveis de condição em mutex, né, usando a pthread? Então, o produtor ele vai produzir um item e bloquear esperando para o consumidor usar esse item. Vai sinalizar ao consumidor que o item foi produzido. Já o consumidor ele vai bloquear esperando pelo produtor sinalizar. Quando consumir o item, vai sinalizar o produtor que para produzir um novo item, né? Que aquele item que estava no buffer foi consumido. Aqui está o código da biblioteca pthread, é o código completo, tá, pessoal? Vocês podem pausar aí o vídeo e ver com maiores detalhes. Se alguém tiver dúvida, a gente pode discutir isso na aula síncrona no nosso horário, tá? Notem que aqui também tem a função main e aqui tem pthread join. Eu comentei isso acho que foi na nossa primeira aula sobre o join. E também tem o uso das variáveis de condição aqui dentro do produtor e do consumidor. Se alguém quiser rodar esse código, eu sugiro que implementem e compilem isso no Linux e tentem rodar esse código para ver a saída, tá? Vocês podem até diminuir aqui o número de itens produzidos para não ficar uma execução tão longa. Bom, semáforos. Eles são fáceis de implementar, são bem fáceis de usar, mas o lado negativo é que o fácil de usar, na verdade, tem que ser colocado entre aspas. Semáforos são fáceis de usar para quem tem experiência em programação com múltiplas threads, né? Quem tem experiência em programação com corrente. É muito fácil acontecer erros de programação devido ao mau uso do semáforo. Por exemplo, vou voltar aqui num dos nossos códigos para falar um pouquinho de um erro que é muito comum de acontecer. Deixa eu ver aqui onde que está um código para a gente comentar sobre isso. Não estou achando aqui, pessoal, só um pouquinho. A questão da ordem de uso dos semáforos ou do mutex, pessoal. Esse que é o problema que eu estou tentando achar um exemplo, mas não tem aqui no código do exemplo do slide. Digamos que a gente tenha dentro de uma região crítica, na verdade, uma região crítica dentro da outra, tá? Chamada de região crítica aninhada. Então, para cada uma das regiões críticas, a gente tem o seu próprio semáforo sendo controlado, né? sendo usado para controlar o acesso a essa região crítica. A ordem que a gente utiliza os semáforos ela é muito importante, ela tem que ser a mesma em todas as threads. Então, por exemplo, thread 1 faz lá o down no semáforo 1, down no semáforo 2, usa a região crítica e depois faz o up no semáforo 2 e o up no semáforo 1. Se a segunda thread inverter a ordem, fizer o down no semáforo 2 e depois o down no semáforo 1, pode haver uma condição de disputa. Então pode aí ser um erro de programação, não é um erro do semáforo, é um erro na utilização do semáforo. Então aí que vem esse comentário que o livro traz, que é fácil de esculhambar o código, né, de bagunçar o código. É fácil de cometer erros. Bom, seguindo em frente, então, a próxima alternativa aqui para a comunicação entre processos é a troca de mensagens. Então, a troca de mensagens ela permite a comunicação
ou a troca de informações entre diferentes máquinas conectadas à rede. Então, diferentes computadores que estão conectados através de uma rede, seja internet ou uma rede local. Existem duas primitivas nesse caso, que é a send para enviar uma mensagem para o destino e a primitiva de receber, receive, que recebe de uma origem. Tem várias escolhas de projeto, por exemplo, para tratar a perda de mensagem. Se eu envio um send e o receptor não recebe, como que o emissor sabe que a mensagem dele não foi entregue? Então, existem algumas soluções aí que usam acknowledgements, tempo, se não receber uma resposta em tanto tempo, então acontece erro. Tem situações de autenticação, né, para segurança. Então, por trás dessas duas primitivas send e receive, existem várias coisas que a gente não vai entrar em detalhes na disciplina. Isso é mais numa disciplina de sistemas distribuídos, mas que fazem parte desse pacote, ou essa biblioteca de troca de mensagens. Um exemplo de produtor-consumidor usando troca de mensagens. Então, o consumidor envia N mensagens do tipo vazio, empty, para o produtor. O produtor enche essas mensagens com dados e envia de volta para o consumidor. Então, aqui seria o código do produtor. Produz o item, espera para uma mensagem empty chegar, constrói a mensagem e envia para o consumidor. O consumidor seria o contrário, mas antes do laço principal ele envia N mensagens empty para o produtor. Então, produz lá N mensagens para mim, depois recebe do produtor, extrai o que tiver dentro da mensagem e envia de volta a resposta para o produtor dizendo que consumiu. Bom, existem alguns detalhes, como eu falei, dessas bibliotecas que permitem troca de mensagens. Uma dessas bibliotecas é chamada de MPI. Ela é bastante usada em sistemas de desempenho, de alto desempenho, que necessitam executar programas em diversas máquinas, chamados clusters, né? Então se usa aí uma biblioteca MPI para distribuir o trabalho em diversas máquinas conectadas na rede. Tá? Cada mensagem tem um endereço ID único, então como a gente sabe está conectado na rede, então tem que ter lá o destino e a origem, provavelmente usando aí o endereço IP dos computadores. Se eu tiver aí uma biblioteca que não tem nenhum mecanismo de bufferização, né? Ou seja, eu mando vários sends e o receive não está recebendo esse send, ele só recebe o send uma vez um por vez, né? Então, existem aí abordagens que são bloqueantes e não bloqueantes, ou seja, o send ele bloqueia até o recebedor receber, da mesma forma que toda vez que o recebedor fizer uma chamada receive, fica bloqueado até receber. Ou pode ter chamadas não bloqueantes. Tá? Então depende da biblioteca. Existe mais um tópico de sincronização entre processos que é chamado de barreira. Tá? A barreira ela tem um uso um pouquinho especial quando a gente está executando aí uma aplicação que tem várias threads que cooperam e às vezes elas precisam estar sincronizadas no mesmo ponto. Então se usa uma barreira. Como nesse exemplo aqui tem processo thread A, B, C, D, elas estão executando, estão em diferentes estágios de sua execução. Quando elas chegam na barreira, elas vão esperando. Então nesse exemplo aqui da figura B, a thread A, B e D já chegaram na barreira, mas elas são impedidas de continuar até que todas as threads chegam no mesmo ponto. No momento que a thread C chega na barreira, as threads continuam sua execução. Então, ela serve para sincronizar um grupo de processos. Bom, pessoal, então, sobre sincronização de processos, a gente encerra por aqui na aula de hoje. A próxima aula, o próximo vídeo vai ser sobre escalonamento. Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí a todos pela atenção. Até o próximo vídeo.